O tema dessa mensagem é: defenda o Evangelho. Defenda o Evangelho. É importante nós entendermos o que isso significa. Primeiro, quando nós falamos em defender o Evangelho, precisamos entender que o próprio Evangelho ele se defende sozinho, mas nós podemos viver o privilégio do Evangelho e, ao viver esse privilégio, também defendê-lo. Outro ponto importante aqui para as nossas conclusões serem corretas é entender contra quem nós defendemos o Evangelho. Paulo escreve lá em Efésios que a nossa luta, ela não é contra pessoas. Numa versão mais literal, não é contra carne ou sangue. A nossa luta, então primeiro é necessário entender que existe uma luta. Nós vivemos uma luta. Só que essa luta não é contra pessoas. E por que eu digo isso? Porque, apesar de toda a maravilha do Evangelho e do reino de Deus, e da mensagem da cruz, que é muito clara acerca do amor, acerca do perdão, acerca da misericórdia, muitas vezes nos vemos lutando contra pessoas, indo contra pessoas. A história nos mostra isto: rivalidades, facções, intrigas, no casamento, lutas no trabalho, lutas contra pessoas da vizinhança, lutas contra as pessoas que votam diferente de nós, pensam diferente de nós. Nós não podemos lutar contra as pessoas. Isso não é bom, isso não gera nada de bom. Mas devemos defender o Evangelho. E devemos lutar contra os espíritos malignos, conforme Paulo escreve lá em Efésios capítulo 6. Defender contra os enganos, os sofismas, as fortalezas na mente. E é interessante porque Judas, ele escreve dizendo, após saudar os irmãos, ele diz aqui: meus queridos amigos, no versículo 3, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Amém? Quem crê que é salvo em Cristo Jesus aqui, dá um glória a Deus. Então ele estava escrevendo acerca da salvação que temos em comum. Porém, senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé, que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Ele foi inspirado, direcionado pelo Espírito Santo a combater e a nos animar. E o restante dessa carta vai falar sobre isso, a necessidade de combatermos. E ele diz aqui algo que estava acontecendo naquele contexto que não é diferente hoje. Diz assim, pois alguns homens que não temem a Deus, olha só, homens e mulheres, obviamente, que não temem a Deus, entraram no meio da nossa gente, sem serem notados. Olha que coisa interessante. É interessante porque há uma parábola do Senhor Jesus em que ele diz que o reino de Deus, atenção por favor aqui, que o reino de Deus, ele é semelhante a alguém que está lançando sementes e plantando ali o trigo, porém à noite vem o inimigo e joga a semente maligna. E quando começa a nascer ali o trigo e o joio, alguns empregados dizem: olha, o que o senhor quer que a gente faça? A gente vai tirar o joio? E o dono da plantação diz: não, se você tirar o joio, vai tirar o trigo também, e vai estragar o trigo. Na hora da colheita, no momento certo, haverá separação do trigo e do joio. Essa parábola nos fala e deixa muito claro que há sim o joio no meio do trigo. E logicamente que não cabe a nós vivermos uma caça às bruxas, procurando apontar quem é o joio e quem é o trigo. Lógico que não. Mas isso é uma realidade. Cabe a nós nos posicionarmos em Cristo Jesus, primeiro para que nós mesmos não sejamos o joio. Se você puder falar para o teu irmão assim, fala assim para ele: não seja o joio.
Então a primeira preocupação que eu tenho que ter para que eu não seja o joio. E depois, logicamente, para que eu não seja influenciado pelo joio. Porque pode ser que esse joio alcance a graça do Senhor e se torne ali parte da boa colheita. Mas, caso isso não ocorra, então, que eu não seja influenciado por esse joio. E ele traz essa situação que acontecia naquele contexto, e olha só, eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa. Olha só que interessante, eles torcem a mensagem acerca da graça do nosso Deus, a fim, olha que coisa tremenda e contemporânea, amados, a fim de arranjarem uma desculpa para a sua vida imoral. É o que nós vemos hoje. Nós vivemos um contexto em que tudo é permitido, ao mesmo tempo que nada é permitido. Tudo é permitido, que você pode fazer o que você quiser, você é livre, você tem sua vida. Mas ao mesmo tempo, nada é permitido, porque se você falar alguma coisa meio atravessado, pronto, você é cancelado. Uma opressão terrível. Mas o que nós vemos no contexto da igreja é uma distorção da graça de Deus, dizendo, olha, Deus ama a todos, o que é uma verdade. Mas aí vem a distorção, já que Deus te ama, você é desse jeito, você não precisa mudar, de forma alguma, não precisa melhorar nada. Você é o diamante, é o chocolate de Jesus, é o diamante de Jesus, você é a pepita de ouro de Jeová, e por aí vai. Você é o campeão, campeã. Quando a palavra do Senhor diz, lá em Romanos capítulo 12, não se acomodem com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, mediante o Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 12. Há uma ordem para que eu permita e busque uma transformação da minha mente, mediante o Espírito Santo de Deus. Todos nós precisamos ser transformados pela presença do Senhor. E isso não ocorre uma vez, isso é uma constante, é uma vida. Mas distorcendo a graça de Deus, dizendo Deus ama, Deus é Pai, querem viver de qualquer forma, para fazer o que quiserem. Olha que tremendo isso aqui. A fim de arranjarem uma desculpa para a sua vida imoral. E o que é imoral? Até isso é difícil você definir hoje. Porque se você for realmente pela onda contemporânea, não existe nada imoral. O que é imoral? O que seria imoral hoje? Faz lá uma enquete no Instagram. O que é imoral? Primeiro que muitos vão falar, isso aí é uma palavra retrógrada, medieval, antiquada. Moral é de cada um tem a sua moral. Até mesmo definir o que é imoral é complicado hoje. Mas tem algumas coisas que são aberrações, depende. Mas pedofilia, por exemplo, é imoral, depende. Esse tempo atrás um camarada deu a cara aí lá nos Estados Unidos para defender que não, que a pedofilia e tal, é uma questão, né? Não sei se alguém viu essa marmota. E vai bater, daqui 50, 70, 100 anos, meu irmão, é só voltar no tempo 100 anos atrás. Vai batendo, vai cozinhando. Mas é com amor, não tem violência e tal, é porque é uma questão da pessoa, enfim, por aí vai. As drogas, né? A questão hoje é muito clara, o Estado não consegue trabalhar a questão da droga, porque é uma questão complexa. Qual que é o debate do momento aí, e que tem batido, vamos legalizar, né? Vamos começar a legalizar, porque ao longo da história, e lá no currículo Hombridade a gente aprende isso, o que o ser humano ele não consegue combater, ele legaliza. Então ele não consegue combater, certo? Aí ele legaliza.
Um exemplo, adultério. Adultério, no nosso ordenamento, por exemplo, durante muito tempo foi crime. Hoje não é mais. Por quê? Porque o Estado não dá conta de combater, a imoralidade vai aumentando, isso se torna aceitável. Não, vamos legalizar, porque não vai resolver mesmo. Direito penal tem coisa melhor, mais importante para cuidar. Então, distorcendo a graça, querem uma desculpa para a sua vida imoral. E também, diz aqui, rejeitam Jesus Cristo, nosso único mestre e Senhor. Por que rejeita Jesus? Ora, quando nós nos deparamos com o Evangelho, e eu, quando digo Evangelho, me refiro ao que está escrito aqui, especificamente Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos nos deparar com falas do Senhor Jesus, que na atualidade são tidas como intolerantes, quase um gabinete do ódio. Porque Jesus ele diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quem já ouviu isso? Alguém aqui crê nisso? Ora, quando Jesus diz isso, ele dá espaço, brecha, para qualquer outro tipo de caminho, de verdade ou de vida? Olha só, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, eliminou qualquer outra possibilidade. E quando Jesus diz assim: olha, quem comigo não ajunta, espalha. E aí? Quando ele diz: eu sou a luz do mundo, quem não anda comigo está nas trevas. São falas do nosso Senhor Jesus Cristo, e que se nós não nos atentarmos, nós começamos a negá-lo, querendo mediar uma situação, querendo achar um meio termo para aquilo que a Bíblia não suporta como meio termo. Então, distorcendo a graça, eles buscam a forma de viver a sua vida imoral, e também rejeitam Jesus, o nosso único mestre e Senhor. Olha que interessante, há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. O tema dessa mensagem é: defendendo ou defenda o Evangelho. Primeiro na sua vida, mas nós precisamos ir além e nos posicionar. Hoje nós temos o privilégio de anunciar o Evangelho com toda e qualquer liberdade. Posso pregar aqui nesse púlpito, podemos fazer transmissão online, e graças a Deus temos conseguido aperfeiçoar isso aí. Mas não é assim em todo lugar. Estava lendo essa semana, Colômbia, México e Venezuela entraram, depois de muito tempo, junto com Cuba, Cuba já está há muito tempo, mas Colômbia voltou, México voltou, a lista dos países onde os cristãos são mais perseguidos, aqui do lado, a Colômbia. Cuba sempre foi, desde a Revolução, onde quem se converte no México perde o emprego, dependendo da região, tem que sair da comunidade. Depois você dá uma olhada lá no Ministério Portas Abertas, no Instagram, no Facebook, no YouTube, qualquer rede social, Portas Abertas, você vai acompanhar esse tipo de coisa. Fora aquele fim de mundo que a gente não conhece, na Ásia e por aí vai. Mas nós temos essa liberdade, e muitas vezes não expressamos o nosso Evangelho da forma correta, como esses irmãos e irmãs perseguidos fazem. Então, defender o Evangelho, primeiro é conhecê-lo para vivê-lo da forma correta. Amém? Amém? Mas também é anunciá-lo. E é o enfoque que eu quero dar nessa noite, é anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho não é chamar para vir na igreja.
Anunciar o evangelho não é, vamos lá na IBVI, que é uma igreja muito boa. E é mesmo, eu gosto de vir nessa igreja. Mas isso não é anunciar o evangelho. Anunciar o evangelho é falar do que Jesus fez por você e que Ele pode fazer por alguém. Anunciar o evangelho não é ficar discutindo questões teológicas. Mas nós precisamos anunciar o evangelho. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus, que é o primeiro dos 4 evangelhos, capítulo 28. Aqui em Mateus, então, já no final da narrativa desse evangelho, após o Senhor Jesus ressuscitar, aparecer aos discípulos, ele então dá uma ordem, que é conhecida aqui como a grande comissão. E ele nos diz aqui em Mateus 28, a partir do versículo 16, o seguinte: os 11 discípulos foram para a Galiléia e chegaram a um monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram. Olha que interessante. Mas alguns tiveram suas dúvidas. Amados, sempre haverá aqueles que terão dúvidas. Tem gente que fala, mas se eu ver um milagre, meu irmão, eles estavam diante de Jesus ressurreto. Era Jesus ressuscitado que estava aqui. Alguns creram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Crer não tem a ver com milagre. Há pessoas que confundem as coisas. Crer não tem a ver com milagre. Ok? Não entre por essa vereda. A fé, a Bíblia diz, vem de ouvir a palavra de Deus. A fé não vem de ver milagres. Aqueles mesmos homens que comeram o pão multiplicado, aqueles homens que viram cegos enxergar, mortos ressuscitarem, crucificaram Jesus. Ok? Milagre tem a sua função, vamos falar disso em outro momento. Eu creio em milagres, Deus faz milagres, continua fazendo milagres, e eu creio em milagres, creio em curas, no físico, na alma, no espírito, creio em provisão, multiplicação, mas isso não vai gerar fé, não vai salvar ninguém. Ele disse aqui então, que está escrito aqui, né? Alguns adoraram, outros tiveram suas dúvidas, versículo 18. Leia comigo, se você puder, bem forte, versículo 18, vamos lá? Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra, aleluia. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, discípulos, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? É preciso batizar ou não é? É preciso batizar. É preciso ser batizado ou não é? É preciso ser batizado. O batismo vai salvar? Não vai. Se você estiver na cama morrendo, entregar sua vida a Jesus, não der tempo de ser batizado, isso não vai atrapalhar a tua salvação. Mas você está 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos servindo a Deus, está desobedecendo, aí já começa a mudar de figura a situação. E lembrando que ninguém se batiza, né, pastor Márcio? Nós somos batizados. Nem Jesus se batizou. Quem que batizou Jesus? E Jesus era bebezinho quando foi batizado, é isso mesmo? Maria pegou Jesus bebezinho e levou para ser batizado, foi assim? Quantos anos Jesus tinha quando foi batizado? Cerca de 30 anos, o Lucas diz. Ninguém se batiza, nós somos batizados por alguém, justamente porque nós não andamos sozinhos. Nem Jesus, ele poderia se batizar, não poderia? Eu me batizo em nome de mim mesmo, do Pai e do Espírito Santo, poderia ou não poderia? Tanto é que João entendia isso. João Batista, quando viu Jesus, ficou constrangido, falou, mas como que eu vou batizar? E Jesus falou, fica tranquilo, é para que tudo seja feito da maneira correta, para que se cumpra as Escrituras. Ok? Mas, olha só,
Então vão a todos os povos, façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os, diga-se comigo, ensinando, olha só, ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado, a tudo que tenho ordenado a vocês, e lembrem disto, leia comigo bem forte essa frase, se você puder, eu estou com vocês, bem forte, vamos lá, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, aleluia, uma promessa, para quem anuncia, quem ensina e quem batiza. Ensinar, nós precisamos ser ativos no anúncio do Evangelho, porque o Evangelho ele tem o poder de mudar a mente, de quebrar sofismas, desfazer enganos. No nosso contexto cultural, porque o inimigo ele tem várias estratégias para combater o Evangelho, ele não pode anular o Evangelho, ele não consegue fazer isso, então ele usa de estratégias para tentar, de alguma forma, atrasar o Evangelho na vida das pessoas. Em alguns contextos, por exemplo, Coreia do Norte, China, Indonésia e alguns outros países, há uma proibição, na China, na Coreia do Norte, por exemplo, por parte do próprio Estado, há uma proibição para que alguém fale de Jesus, não pode falar, não pode ter Bíblia. Você sabia que a criança na Coreia do Norte, ela, na escola, os professores perguntam para ela, na tua casa tem esse livro aqui? Na tua casa alguém fala de Jesus? Para a criancinha, e a criancinha, o que ela vai fazer? Fala, eles vão lá e prendem os pais e tiram a criança dos pais, Coreia do Norte é assim. Então o que acontece? Os pais não falam para as crianças de Jesus, olha que triste, oram por elas, mas não falam de Jesus, até que elas tenham idade para entender o perigo. É uma estratégia de Satanás, isso é satânico. No nosso contexto não é essa que funciona, graças a Deus, mas existem algumas estratégias. Um sofisma utilizado e muito anunciado. O que é um sofisma? O sofisma é uma armadilha mental, é um argumento muito bem feito, uma falácia, que você olhando no primeiro momento fala, nossa, é verdade, né? Mas se você olhar bem a fundo, você vai perceber que é uma mentira. Quer ver um sofisma muito, que a gente ouve, que é muito comum hoje, é o seguinte, não, tudo bem, cada um tem a sua fé, é isso mesmo, está certo, mas a gente não pode misturar as coisas. A sua fé é particular, é privada, é lá na sua casa. Esse sofisma já é antigo, é uma estratégia usada há décadas. E qual que é o objetivo? Que você não anuncie o Evangelho na rua. Você não anuncia o Evangelho você pode ter o teu Evangelho, mas você não anuncia, não pode anunciar na rua, na praça, no trabalho, na escola. Eu li a notícia hoje nos Estados Unidos, um adolescente falou de Jesus na escola, está sendo pressionado, meus pais até ajuizaram a ação, porque iam tirar a escola e expulsá-lo, porque estava falando de Jesus, né, na escola. Isso não é um caso isolado, que a gente acompanha outras notícias, além de Covid. Porque se você ficar na mídia comum, você ouve de Covid, você está ouvindo sobre Covid desde janeiro de 2020. E não tem outro assunto no mundo. Agora um pouquinho da Ucrânia, né, que está aquela questão ali. Mas se você sair um pouco desse foco, porque de Covid eu acredito que nós já sabemos tudo, tem que saber, né, como prevenir, como trabalhar, a gente já sabe já. Mas a gente tem outras coisas acontecendo no planeta Terra. Se você começa a sair desse contexto, você começa a perceber o que está acontecendo. Então nós ouvimos isso e parece tão bonito, né? Não, você, Márcio, olha, você é pastor, que legal, olha, muito bom, né? Olha, acho bonito isso aí, né? Lá na tua casa, você ora com teus filhos, abençoa, né, Silvia? É uma bênção. Aí se você fala, não, peraí, aqui não é lugar para isso. Isso tem lugar, é lá no templo. Porque isso é algo teu, é particular, isso é um sofisma. Nós precisamos anunciar o Evangelho onde nós estivermos. Jesus falou, vão e prega o Evangelho, anuncie o Evangelho.
Eu preciso falar do Evangelho, mas muitas vezes a gente acha que o Evangelho é ficar discutindo com as pessoas, ou como eu disse, chamar para vir para a igreja. Logicamente você vai convidar a pessoa para vir na comunidade que você participa, isso é uma consequência lógica, mas isso não é Evangelho. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo de número 10. Vamos ler aqui a partir do versículo 11. Romanos 10, versículo 11, diz assim, ó: porque as Escrituras Sagradas dizem que quem crer nele não ficará desiludido. Amém? Quem crê em quem? Jesus. O problema é que as pessoas creem no político, creem no pastor, creem no padre, creem no fulano, na fulana, e aí logicamente vai ficar desiludido. Não tem a menor dúvida disso. Mas quem crer em Jesus não ficará desiludido. Amém? Versículo 12. Isso vale para todos. Olha só que tremendo. Para todos. Não precisa nem falar todos e todas. Todos é todos no nosso português, na nossa gramática. Diferente de alguns outros idiomas que há necessidade dessa flexão, né? Mas se não ficar bem claro, é todos e todas. Isso é para todos, diz aqui, ó. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa, olha só, generosamente todos, olha só, que pedem a sua ajuda. Amém? Continuando aqui, olha: como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedem a ajuda do Senhor serão salvos. Amém? Meus irmãos, todos que pedirem a ajuda do Senhor, que clamarem a Ele, são salvos. Não há acepção de pessoas. Apesar das instituições religiosas ao longo dos séculos, infelizmente, muitas vezes fazerem acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas, nunca fez. Pasmem, o Evangelho, distorcido, conforme Judas escreve lá, já foi distorcido para justificar a escravidão negra, que é uma vergonha na nossa história. O Brasil é o país que mais escravizou os negros. Nosso país foi o último da América, de toda a América, a abolir a escravidão. Último. E não foi o último assim, perto do penúltimo, foi bem depois do penúltimo. Mas não foi tanto o contexto do Brasil, porque o Brasil nunca foi tão apegado às Escrituras, né? A gente vive uma crendice muito confusa. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, um povo mais historicamente mais voltado à leitura das Escrituras, distorciam em alguns locais, não em todos, as Escrituras para justificar uma barbaridade como a escravidão, por exemplo. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Mas Deus faz acepção de fé? Essa é uma pergunta perigosa. Você pode ser cancelado. Ora, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser. Aí você conclui se a Bíblia faz ou não acepção de fé. Mas acepção de pessoas a Bíblia não faz. Deus não faz acepção de pessoas. Todo que pedir ajuda de Jesus, todo que pedir ajuda de Deus será salvo, a Bíblia diz. Receberá a ajuda dele, amém? E glória a Deus por isso, porque nenhum de nós merece essa ajuda. Essa é a verdade. E continua aqui dizendo, que é onde eu quero chegar. Versículo 14, estamos falando sobre defender o Evangelho, estamos falando sobre anunciar o Evangelho, amém? Glória a Deus. Mas olha o que diz o versículo 14: mas como, é uma pergunta, mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele?
E tem outra pergunta: e como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E tem outra pergunta: e como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Olha que raciocínio lógico perfeito, que silogismo de Paulo. Claro, aí a Bíblia é confusa. Isso aqui não tem nada de confuso. Ele está falando, ó, quem crer em Jesus e chamar por Ele, clamar por Ele, será salvo, amém? Aí ele fala, mas como que vão chamar? Como que vão crer se não ouvir a mensagem? Como que vão crer se ninguém anunciar? Porque Deus não deu ordem aos anjos para anunciar o Evangelho. Olha que interessante. Deus não deu ordem aos anjos para anunciarem o Evangelho. Deus deu ordem aos homens e mulheres para anunciarem o Evangelho. Pessoas como eu, como você, para anunciar, falar do amor de Cristo, do poder de Jesus, da salvação que Ele fez em nós e que pode fazer em qualquer um. Mas o diabo vem para nos enganar, nos intimidar, nos anular, tirar a nossa voz, ou nos dar uma voz distorcida. E muitos caem nessa enganação. Eu falei agora há pouco de eleições, na eleição passada, para presidente, quantos eu vi confundindo, misturando as coisas, né? Evangelho com política, com isso, com aquilo, uma confusão. Cada coisa tem o seu papel, tem o seu lugar, e nós temos a nossa função na sociedade. Mas como cristãos, nós precisamos anunciar o Evangelho, amém? Isso não cabe ao pastor, tão somente ao líder, ou à professora da escola, não. Isso cabe a todo homem e mulher que crê em Cristo Jesus. É o Evangelho do reino de Deus. É uma lógica que Paulo traz aqui. Versículo 15: e como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem, como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Se você está aqui hoje, se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, é porque alguém falou de Jesus para você. Talvez eu esteja enganado, mas eu acredito que ninguém aqui teve a visão de algum anjo, ou arcanjo, ou querubim, ou algo semelhante, dizendo, olha, vai na IBVI, pastor Pablo vai pregar hoje lá, vai lá que é bom. Alguém teve algum anjo, um arcanjo, querubim que falou isso? Alguma visão parecida? Alguém tem algo? Mano, se nós cremos em Cristo é porque alguém falou para nós, sim ou não? Pode ser, até ser que essa pessoa que falou para você de Jesus nem está mais crendo. Pode até ser que essa pessoa que pregou para você hoje está desviada, mas alguém falou de Jesus para você. E cabe a mim, cabe a você falarmos de Jesus para as pessoas. Satanás fica louco, indignado, ele fica endemoniado. As pessoas não querem que nós falemos do Evangelho, mas nós precisamos falar do Evangelho, precisamos viver o Evangelho, precisamos defender o Evangelho, amém? Amém ou não amém? Ah, mas vai ser cancelado, pode até ser. Só que o irmão lá na Coreia do Norte cortam a cabeça dele, tiram a criança dele e levam embora. E às vezes a gente está com medinho, ai porque vão falar, ai porque vão cancelar. Alguém que nasceu com conta no Instagram? Alguém que nasceu com canal no YouTube? Se perder vai mudar alguma coisa na vida de alguém? Dificilmente. Mas nós precisamos falar do Evangelho com sabedoria, com graça, com autoridade. A Bíblia diz que Jesus falava e as pessoas ouviam porque ele tinha autoridade. Ok? Porque ouvir falar de Jesus, de qualquer forma, as pessoas já estão por aqui já. Mas anunciar o Evangelho com autoridade, com vida, com graça, com paz, com alegria, isso as pessoas precisam ver. Porque quando vem, a coisa é diferente.
As pessoas são quebrantadas, são transformadas. Não podemos nos acomodar, não podemos nos intimidar, não podemos, amém? Amém, igreja? Porque Deus vai cobrar de nós. Nós vamos prestar, a Bíblia diz que nós vamos prestar contas ao Senhor de tudo. E uma das questões é justamente sobre o reino de Deus, sobre as possibilidades que Deus tem me dado. Alguém vai falar assim: ah, mas está difícil, é complicado, as pessoas não querem ouvir. É verdade, eu concordo com você, as pessoas não querem ouvir. Assim como eu não quis ouvir, assim como provavelmente você não queria ouvir. Porque olha, é raro a pessoa chegar, olha, prega para Jesus, fala de Jesus para mim que eu estou doido para ouvir. As pessoas não querem, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está cego nas trevas. A Bíblia diz isso. Por isso que Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem não anda em mim está nas trevas. É o Senhor Jesus quem diz isso. É o que está escrito na palavra. É essa Bíblia que desde séculos querem queimar, destruir, acabar com ela, e não acabaram e não vão acabar. Se Jesus não voltar daqui 1000 anos, essa Bíblia vai estar daqui 1000 anos lá. Possivelmente não no papel, né? Porque a tecnologia muda, né? Ela foi em tábuas de pedras, nas óstracas, né? Nos pergaminhos, nos rolos, agora no papel, já está no aplicativo, mas a Bíblia não passará. Jesus falou que a terra, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará, eu crendo nela ou não. Amém? Já para encerrar, como eu estava dizendo, muitos podem se intimidar, muitos estão preocupados, vivemos um período muito difícil, muito estranho, essa enfermidade, Covid, né? Tivemos aí no início do ano uma série, dificilmente alguém não ficou com algum tipo de enfermidade, próprio Covid, ou alguma doença respiratória, negócio estranho, ninguém sabe muito bem o que é, pessoas morrendo, pessoas que ficaram com sequelas, há toda uma insegurança na economia, na política, seja nacional, seja mundial, então muita informação, mas isso não pode nos acomodar, isso não pode nos intimidar, precisamos ter coragem e viver o Evangelho. Olha o que diz aqui em Atos, abra comigo em Atos capítulo 12, com essa leitura aqui, nós vamos orar para encerrar. Atos capítulo 12. Aqui em Atos capítulo 12, versículo 1, diz o texto: só para te contextualizar, que Atos, ele narra o período inicial da igreja. Normalmente você assiste um filme de Jesus, dos evangelhos, né? Daqui a pouco vai vir um período da Páscoa, aí começa a passar nas TVs, né? Começa a passar um monte de filme de Jesus, uns que dá para assistir e outros que só por Deus, né? Não tem nada de Jesus lá, mas põe lá, né? Aí teatro e coisas mais. Só que normalmente o filme, o teatro, a série, acaba quando? Jesus morreu, ressuscita, sobe aos céus, acabou, né? The end. E depois, o que aconteceu? Né? Tem lá os discípulos olhando Jesus voar, indo embora, e acaba. Mas e aí, depois? O que acontece? O livro de Atos conta justamente isso, o após, né? Segunda temporada da série. Porque tem gente que maratona tudo quanto é série e não lê a Bíblia, né? Ah, mas não tem tempo, pastor Márcio. Mas a série está em dia. Olha, assiste até 2 vezes a série. Eu mesmo, quando eu gosto, assisto 2, 3 vezes, né? Muito embora eu não sou muito chegado em série, mas quando eu gosto, eu assisto. Maratona tudo, mas a Bíblia, meu irmão, ó, segunda temporada está lá em Atos. Continua, né? E não acaba não, porque quando você chega lá em Atos, no finalzinho de Atos, né? Você vai lendo, tá, história de conversão de Paulo e tal, a igreja crescendo, aí chega a Atos 28,
E quando você lê Atos 28, é muito interessante, porque acaba assim, igualzinho acaba a série, né? Você fala, mas acabou a história? Acabou. Não, não acabou, só que dá aquele corte, né? Para te prender para a próxima temporada. E qual que é a próxima temporada de Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos conta a história da igreja, acaba em Atos 28. Quem que é Atos 29? Você é Atos 29. A igreja é Atos 29. Nós estamos dando continuidade ao livro de Atos, amém, amados? É a continuidade. Aqueles que viveram, morreram ao longo dos séculos, pregando o evangelho, anunciando, trabalhando, lutando, na bênção, na luta, na tribulação. Atos 29. E não acabou ainda, tem mais, até Jesus voltar, até que Ele venha, amém? Mas aqui em Atos capítulo 12, então, depois de um período ali, onde começa uma perseguição em Atos 8, matam Estevão, e o povo espalha na face da terra. Em Atos 12 diz assim: por essa época o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Sabe quem é Tiago, irmão de João? Tiago apóstolo. Tiago apóstolo, ele mandou matar. Sabe o que aconteceu? Morreu. Tiago, irmão de João, morreu. Nem começou direito a história, matou Tiago. Ele continua. Ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento, que é ali o período da Páscoa. E Pedro ficou preso. E a Bíblia diz então que ele seria morto, assim como tinha sido Tiago, assim como foi Estevão e outros antes. E Pedro estava preso, com uns 12, acho que tinha uns 12 soldados ali cuidando Pedro. Levaram ele para a segurança máxima, presídio federal. 12 soldados amarrados nele, acorrentados. E a igreja orava. O que a igreja fazia? A igreja orava. Orava por Pedro. E Pedro foi solto. Não foi um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Sabe como é que ele foi solto? Uma visão. Diz a Bíblia que um anjo entrou lá. E Pedro, ele nem sabia se ele estava vendo alguma coisa, se ele estava acordado. E as portas foram abrindo, as cadeias foram se abrindo, e ele saiu. E apareceu para os irmãos lá, bateu na casa de Rhodes, que era onde o pessoal se reunia lá. Ele saiu lá, a mulher, aliás, Rhodes era empregada, né? Era casa, me fugiu a memória agora, acho que era mãe de Tiago, não lembro. Bateu lá na porta, saiu Rhodes, ele viu Pedro. Ficou tão assim que voltou correndo para dentro para avisar os outros. E Pedro lá, mas peraí, estou aqui, né? Aí o povo viu e falou: não, essa mulher está doida, Pedro. Deve ser o fantasma dele. Quer dizer, já estavam achando que Pedro estava morto. Quem leu isso aí esses dias no Projeto de Vida? Vamos ver. Você está lendo o Projeto de Vida? Se você está lendo o Projeto de Vida, você sabe o que eu estou falando aqui. E aí Pedro bateu de novo, foi lá, abriram, e houve esse milagre. Olha esse contexto, continua aqui, olha só. Nesse contexto, então, de perseguição, de luta, dificuldade, um morreu, o outro não morreu. Agora você me explica por que Tiago foi morto à espada e Pedro não foi? Alguém sabe? Eu não sei. Mas Deus permitiu que Tiago morresse. Mas fez o milagre e Pedro não foi morto. Deus é soberano. Cabe a nós obedecê-lo, anunciar o evangelho. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é o que está no versículo 24, diz assim, ó: no meio de tudo isso, essa perseguição, essa dificuldade, morte, prisões, olha aqui, olha o que diz o versículo 24 do capítulo 12: porém, a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando, amém? Então não importa a política, o Covid, a violência, a intolerância, a palavra de Deus está se espalhando e ela continuará a se espalhar, amém? Mas isso através daqueles que anunciam o evangelho. Nós precisamos continuar anunciando o evangelho. Ele não vai se anunciar sozinho.
Poderia, mas não foi este o caminho que Deus escolheu. Então, é a tua palavra, é a tua voz, é o teu testemunho, é a tua vida que vai fazer a diferença, para o bem ou para o mal. Que o mau testemunho ele destrói.